a gente está ainda em setembro, né? No meio de setembro, hoje dia 14, já superando todos os incêndios do ano passado. A gente sabe que esse mês de setembro já é um mês que infelizmente tem realmente muitas queimadas pelo comportamento climático, só que 99% dos incêndios que a gente está vendo acontecer, não sou eu que estou dizendo, isso é Corpo de Bombeiros que fala, governo federal com seus levantamentos, eles são fruto de ação humana e é por isso que tem que ser combatidos. Colocar incêndio é crime e tem que ser denunciado. Uma situação que está preocupando o governo federal que eu citei agora, por isso a gente vai lá para Brasília falar com o Pedro Nascimento. A situação está complicada por aí, né, Pedro? Boa tarde. Boa tarde para você, Alan. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nesse sábado quente e também muito seco. E justamente por conta disso, o Brasil tem registrado mais uma vez um grande número de queimadas. Nessa semana não foi diferente. Segundo os satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil registrou 24.114 focos de incêndio em todo o país. E a gente tem algumas situações, inclusive, mais graves aqui no Brasil, e uma delas está no Mato Grosso, que foi o estado que concentrou 24% das queimadas no Brasil nesse período, foi o estado mais afetado nessa semana. A situação por lá é de calamidade, especialmente nas terras indígenas, onde o fogo tem se alastrado com muita rapidez e também de forma descontrolada. Nessa semana, inclusive, a Defensoria Pública da União chegou a encaminhar um ofício ao governo federal cobrando o empenho de pessoal e também a elaboração de planos para conter as queimadas na região. Segundo relatos da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Estado, pelo menos 38 terras indígenas já registraram focos de incêndio nesse período de seca no Mato Grosso, e a gente tem algumas situações, Alan, inclusive mais críticas. Uma delas está na terra indígena Kayapó-Jarinã, que representa aí quase 635 mil hectares de área preservada. Nesse território, um dos poucos acessos à região, que é feito através de pontes, ele está afetado, inclusive tem atrapalhado a logística para chegar a essa aldeia, e por lá os indígenas têm sofrido com desabastecimento, inclusive há relatos de fome e sede por conta desse período de seca, já que os lagos da região, os rios da região também foram afetados. A comunidade está muito assustada, por lá são 20 brigadistas indígenas para combater esse incêndio, mas eles não têm dado conta, e por isso esse pedido de reforço por parte da Defensoria Pública da União para o Mato Grosso. Ontem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em São Paulo, que também é um estado muito afetado pelas queimadas, e falou sobre o trabalho que o governo tem feito para tentar evitar essas queimadas e não somente isso, combater esses incêndios que afetam todos os estados brasileiros. Segundo a ministra Marina Silva, o governo tem feito todos os esforços, tem enviado todas as tropas disponíveis, os recursos disponíveis, mas, segundo ela própria, esses recursos, esse esforço ainda não tem sido suficiente. A ministra fez um apelo à população para que evite, de qualquer maneira, o uso do fogo em qualquer circunstância. Segundo ela, justamente esse manejo do fogo feito de forma irresponsável tem sido apontado como o principal causador desses incêndios que atingem todo o Brasil, principalmente nessas regiões onde há a presença de agricultores que usam muitas vezes o fogo para fazer aquela limpeza da pastagem, aquela limpeza do terreno, mas por conta desse tempo seco em especial, esse fogo tem se alastrado de forma descontrolada. A ministra tem estudado maneiras, diz que o governo está trabalhando em formas de tentar prevenir esses incêndios e atuar de forma mais rigorosa nesse combate, e essa semana é aguardada aqui em Brasília o detalhamento sobre a proposta da ministra Marina Silva da criação da autoridade climática. Essa autoridade que seria uma autarquia do governo federal, que seria responsável por determinar e também para acompanhar as medidas do governo federal nesse controle, também nessas metas ambientais. Ao longo dessa semana a gente deve ter novidades a respeito desse assunto e, claro, também deveremos ter mais novidades a respeito desses incêndios que atingem o nosso país. Volto com você, Alan. Valeu, Pedro. A gente teve uma semana de muitas decisões, a STF mandando o governo reforçar a quantidade de bombeiros, usar a Força Nacional, transferir militares de estados que estão sofrendo menos, que são poucos, para outros que têm situação mais crítica. O governo, claro, tem razão sim de cobrar que as pessoas tenham mais consciência, mas a situação está aí, posta, precisa agir com mais firmeza, com mais rapidez, porque o fogo está se alastrando de uma maneira assustadora em todos os tipos de biomas e é preciso agir de maneira enérgica, senão a gente vai ficar numa situação insustentável.